Falei, ó, eu vou dar uma viajada. Eu vou para um lugar aí, eu vou estar pregando em Areal do Novo. Mas eu queria dividir com vocês um pequeno texto. Esses últimos dias eu tenho muito meditado nisso. O livro de Salmo, capítulo 1, está dizendo assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí no versículo 3 ele está dizendo assim: pois serás como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Eu fiquei meditando nesse capítulo, versículo 3, esses dias, e eu entendi uma coisa muito forte, porque o salmista está dizendo que existe uma terra boa. Otávio, tá vendo? Existe uma terra boa, e ao lado dessa terra existe um ribeiro. E quando eu entendo que existe um ribeiro, eu entendo que o Cristo que nós servimos, quando ele diz assim: eu sou a água da vida, ele sustenta essa terra bem adubada. Então eu entendo que se Cristo é o ribeiro, a igreja é a terra adubada dos dias atuais. Só que a árvore não nasce como árvore da noite para o dia. Ela chega como semente. E na postura dela como semente, ou seja, no princípio dela como semente, ela chega até como semente. Mas quando ela vai se posicionar para ser plantada sobre esta terra, ela primeiro morre, para depois se transformar numa árvore. Aí Deus falou para mim: o problema não está no ribeiro, o problema não está na minha terra adubada, não. O problema está na semente. É a semente que não quer morrer, é a semente que não quer seguir princípio, é a semente que insiste em dizer: eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Não. Você pode chegar como semente cheio de ativismo, mas quando você entende que na terra adubada que Jesus preparou para cada um de nós, você morre, você entende que você começa a florescer. É por isso que é uma dificuldade muito grande da igreja crescer da forma que ela tem que crescer, porque o culpado não é o rio e nem a terra adubada que está ao lado. O maior problema que Deus encontra nesses dias atuais é esse. Ele já fez tudo, Otávio. Quando Cristo está dizendo: eu sou a fonte, ele já fez tudo. Foi falado aqui que na morte de cruz, a fonte se proliferou sobre cada casa representada sobre ele. Ele se colocou, se posicionou como um rio sobre cada casa, sobre cada ambiente. E essa terra adubada, irmão Elias, onde está? Ela ainda é a igreja. E eu vou falar um negócio para você entender aqui. Você só não floresce nela se você não quiser morrer para poder nascer. Há uma dificuldade muito grande. Eu vejo a igreja contemporânea dos dias atuais nesse sentido. Entendeu? E é engraçado, porque a igreja contemporânea dos dias atuais, ela vem, esse tipo de semente, ela vem pulando de lugar em lugar. Por ela não ter nascido lá, ela procura outro lugar que você habita a sua vontade, o seu desejo. Só que quando ela chega lá, ela vem culpando a terra que ela passou. Ela vem culpando. Só que o problema não estava na terra, porque se Jesus é o ribeiro e a terra do Pai é a igreja, o problema não está na terra. O problema é a semente. Há uma dificuldade muito grande da gente florescer em terra fértil. E Deus está dizendo isso aqui. Deus está olhando para nós e está dizendo: olha, eu não tenho problema nenhum. Tudo que eu fiz foi perfeito.
preparei tudo. A minha igreja é perfeita. O ribeiro é puro, de água cristalina, que sustenta a igreja produtiva. Eu estou sentindo Deus aqui dizendo isso. O que sustenta a igreja, em volta da igreja, o ribeiro ainda é Cristo, a Lamaçúria. E Ele está dizendo para mim e para você: olha, e na igreja não tem problema, porque se a igreja é terra fértil, eu entendo que na postura que eu tenho, como semente que morre, que se rende, eu renasço em glória, eu renasço em unção, eu renasço em poder. A libertação da minha casa, a libertação da minha família. Quando a árvore, quando ela chega como semente e ela entra no princípio de morrer, ela não volta como veio. Ela floresce aonde passa. Tem pessoas aqui hoje que, por mais que Deus falou muita coisa, Deus está falando para você: chega de pular de galho em galho. Aleluia. Eu quero que você entenda que o problema não está em mim e não está na terra. O problema está em mim como semente. Porque quando eu morro e sigo o princípio da terra adubada, fértil, eu floresço. E quando eu floresço, tudo que eu faço prospera. E eu não prospero porque tenho, eu prospero porque estou plantado na terra. Aleluia! Eu não prospero porque sou, eu prospero porque Ele é. E o que sustenta a terra adubada me sustenta dentro das minhas raízes profundas. E eu estou sentindo Deus aqui dizendo assim para mim e para você: você pode ser semente pobre de maré messia, mas se morrer em terra fértil, eu mudo a tua história. Eu mudo a tua vida. Quando você entende isso, quando você se apodera desses quesitos, desse princípio, e quando eu estava meditando essa palavra, Deus falou para mim: eu não vou mudar princípio por causa de você. Eu não vou mudar princípio. Ou você segue o meu princípio, ou você não cresce em terra fértil. Moinho, o que você quer dizer com isso? Ver todo mundo crescer, mas sempre está ficando para trás. Eita. E a culpa não é de ninguém, não. Esse dia eu vi um irmão pregando uma mensagem. Ele pregou a mensagem daquele homem, aquele coxo, que estava o tanque de Betesda. Eu falei: meu Deus, que isso? É engraçado que Jesus, quando desce no tanque, ao ver que 38 anos não lhe favorecia naquele lugar, Jesus chega e pergunta ele o quê? Tu quer ficar curado? E a resposta dele para Jesus: até queria, mas não tem ninguém. Ele começa a culpar quem está em volta. Jesus não perguntou nada a ele. Jesus perguntou se ele queria viver o milagre divino. E geralmente semente que não morre está sempre culpando quem está em volta. Eu não floresci por causa de fulano. Eu não cresci por causa de Bertano. Foi Ciclano que me perseguiu. Aonde, filho? Alamarachuca. Parece que Deus depende até dos outros para fazer o que tem que fazer na sua vida. Ei, deixa eu te trazer para você entender uma coisa. Os pais de Davi nunca acreditou no sucesso dele, mas Deus deixou de florescer a vida dele. Então não é pelo que as pessoas acreditam, mas é pela semente que eu sou. Se eu morrer numa terra produtiva como essa de hoje aqui, a minha vida nunca mais será a mesma. Eu estou sentindo aqui, e quando eu morro, vamos dizer assim, eu acabo me despindo das mágoas, das mazelas que a vida me proporcionou viver.
sabe? Da falta de perdão. Quando eu morro em tudo. E eu vou te falar uma coisa, a necessidade, eu trago de novo para você entender, o problema maior que nós estamos vivendo no dia de hoje é isso aí. Se você entrar como semente, mas com a disponibilidade de sair como árvore frutífera, tu já está dizendo, olha, eu vou entrar de um jeito, mas haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu não vou sair da mesma maneira que entrei. Por quê? Porque a terra é boa. Alamarasúria. E a terra é boa e é produtiva. Ela pega tudo de ruim, no momento que eu morro, joga fora e ressuscita um novo homem, e ressuscita uma nova história, e ressuscita uma nova vida. A terra é boa, irmão. Eu estou sentindo uma graça aqui e parece que eu vejo Deus cercando esse ambiente e dizendo: a terra é boa. O problema não está na terra e não está no ribeiro. O problema está em nós. Quando nós se disponibilizando e dizemos: não vivo mais eu nessa terra, mas Cristo vive em mim. A história é outra, a vida é outra. Meu Deus! Para de jogar para os outros uma coisa que é sua. E eu não vou mentir, eu tenho que parar aqui, mas eu não vou mentir. É tu que não deixa Deus ser como Ele quer ser na tua vida. Alamarasúria. É tu que não deixa. Aí sai culpando Deus e o mundo, pulando de galho em galho. E se dá continuidade, o mesmo sistema de vida, a mesma filosofia de vida, como semente que não morre, vai ser mais um lugar que você vai passar. E no final de tudo você termina a mesma história. Foi fulano que não deixou. Foi pastor que era assim. Foi Bertano que era sábio. Foi você que não morreu. Que Deus abençoe. Que sustente a sua vida em glória. E quer saber de uma coisa? A terra é boa e está cheia de milagres. Cheia de coisa sobrenatural. A terra é boa. Pega o homem numa mazela, na lama, mas quando ele está disposto a morrer, Deus bota ele no meio dos príncipes. A terra é boa. A terra é boa, revassúria. Alamarasúria. Eu queria orar com vocês. Alanjo, Marcele. A terra é boa. Deus está falando na minha alma que tem cura.